Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 5, que vai tratar de Gênesis 6. E tem por tema o dia de Noé. O texto áureo vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. A verdade prática diz: Noé andou com Deus em meio a uma geração corrompida, provando que o homem não é produto do meio. Então, depois da morte de Abel por Caim, Eva teve um outro filho. E nesse filho ela colocou o nome de Abel. E ela disse o seguinte: Deus me deu outra semente para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Já na descendência de Caim, nós vamos encontrar Lameque. A Bíblia vai falar que Lameque ele cometeu 2 homicídios e ele foi o primeiro homem a praticar a poligamia. Ele teve 2 mulheres. E a gente nota que o homem, quando é deixado para viver por sua própria conta, ele tende a piorar cada vez mais. E nesse pequeno resumo da vida de Lameque, somente nesse pequeno resumo de Lameque, a gente nota que houve um contínuo desenvolvimento do pecado com o passar do tempo. E a violência ela aumentou muito entre os homens. E a gente começa a notar que surge, começa a emergir aí 2 grupos diferentes, 2 grupos distintos um do outro, como se fosse em uma bifurcação. E no primeiro grupo ficou aqueles que eram indiferentes ao pecado, aqueles que eram indiferentes ao mal, que eram da descendência de Caim. Já no segundo grupo nós encontramos aqueles que adoravam a Deus, que eram os da descendência de Sete. Sete ficou no lugar de Abel, que foi morto, para assumir como pai da linhagem daqueles que são fiéis a Deus. Então a linhagem de Sete, que ficou no lugar de Abel, ele formou uma cultura na região do Éden. Já a descendência de Caim, já a linhagem de Caim, ela foi para a região de Nod, que fica ao oriente do Éden, e lá ele construiu uma cidade, colocou nessa cidade o nome de Enoque, que era o nome do seu filho, e ali formou também uma cultura diferente. Então ali nasceram 2 culturas, 2 civilizações. A civilização da descendência de Sete, que eram os conhecidos os setitas, que era marcado pelo culto a Deus e por pregadores como Enos, como Enoque, como Noé. Também eles eram monogâmicos, era marcado pelo casamento monogâmico e pela santidade de vida. E de um outro lado cresceu a civilização da descendência de Caim, que eram conhecidos cainitas, que era marcado por muita violência, crueldade, pela poligamia, porque eles tinham rejeitado a Deus. E a linhagem dos setitas era uma linhagem que tinha o conhecimento do verdadeiro Deus. Já a linhagem dos cainitas era a linhagem que rejeitou a Deus, que se afastou de Deus, que não queria saber de Deus, que foi expulsa da região do Éden quando matou o seu irmão. Foi lá na linhagem dos cainitas que surgiu o primeiro casamento que não era monogâmico. A poligamia surgiu lá, a violência começou lá, muitas coisas ruins começaram a surgir, a crueldade do homem lá na descendência, lá nessa civilização, na linhagem dos cainitas. Então, as 2 culturas que eram completamente distintas, que eram completamente diferentes uma da outra, que a visão de mundo que eles tinham era completamente distinta. Agora a gente vai ver que elas que eram distintas, tanto em termos éticos, termos morais e religiosos, agora a gente vai ver essa diferença se acabar, porque a gente vai ver a união dessas 2 linhagens e vai ser extinta essa diferenciação de uma linhagem para outra. É isso que a gente vai acompanhar agora no capítulo 6. O tópico 1 vai dizer a geração do dilúvio, o subtópico 1 diz eram 2 linhagens. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Agora que nós já entendemos o contexto de todas dessas 2 linhagens, agora Moisés ele vai relatar como essas 2 linhagens se misturaram. E é interessante ressaltar que algumas pessoas elas acreditam que esses filhos de Deus, na verdade, eles eram anjos caídos. Só que não se tratava de anjos, porque anjos não se reproduzem. A maioria dos estudiosos, eles acreditam que esses filhos de Deus, na verdade, eram os descendentes de Sete, que se uniram
com os descendentes impiedosos de Caim, o que teria enfraquecido a boa influência da fé e também teria aumentado a depravação moral do mundo, e com isso resultando numa proliferação do mal. E no versículo 1, quando a humanidade ela começa a se multiplicar, a gente nota que Moisés ele vai narrar, ele vai chamar a atenção para o nascimento de filhas. É isso que ele vai falar. Então, já no versículo 2, ele começa narrando, já que com a multiplicação do número de pessoas na Terra, certamente eles começaram a ocupar as mesmas áreas, essas duas civilizações começaram a ocupar as mesmas áreas e começaram a se relacionar entre si, essas duas civilizações. Então Moisés, ele diz assim, vendo os filhos de Deus, aqui no caso são os setitas, né, que são da linhagem de Sete, eles são chamados de filhos de Deus, e séculos depois, interessante que ao escrever o seu evangelho, Lucas, ele vai, ao narrar a genealogia de Jesus, ele vai começar narrando a genealogia e ele vai chamar a linhagem, essa linhagem de linhagem dos filhos de Deus. Aí ele estabelece uma linhagem direta dos filhos de Sete com o próprio Deus, por isso aqui eles são chamados de filhos de Deus. Na sequência, Moisés vai dizer, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, as filhas dos homens aqui se refere à descendência de Caim, e vai dizer, vendo que elas eram formosas, elas eram bonitas, talvez porque fossem sensuais, talvez porque se vestissem de formas sensuais, talvez porque fossem atrevidas, talvez porque fossem ousadas, provocativas. Certo é que os filhos de Deus, a linhagem de Sete, os filhos da linhagem de Sete olharam para a filha dos homens, as filhas da linhagem de Caim, e acharam elas formosas e acharam elas bonitas. E aqui no verso 2 nós vemos o mesmo padrão de pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva. Eles olharam, eles viram, acharam as mulheres bonitas, eles as desejaram e eles as tomaram as que lhe agradavam. Veja que é o mesmo padrão usado lá no Jardim do Éden. A mulher, vendo a mulher que o fruto era bonito, ela viu, ela desejou e desejava, ela o tomou. Então a gente vê o mesmo padrão de pecado se repetindo novamente aqui na junção dessas duas descendências, dessas duas linhagens. Então aqui nós vemos o mesmo padrão pecaminoso que se encontra no jardim. Os setitas, eles se casaram com essas mulheres bonitas e dessa mistura perigosa, dessa mistura aí está o risco, porque essas mulheres cainitas, elas tinham uma visão diferente do mundo, elas não adoravam ao Deus verdadeiro. Então aí estava o risco nessa junção, nessa mistura perigosa. E certamente esses setitas, eles teriam seu coração corrompidos por essas mulheres. E desse casamento viriam filhos, e esses filhos seriam criados por essas mulheres cainitas, que certamente com a visão de um mundo diferente que elas tinham, elas não iriam ensinar esses meninos, esses filhos no caminho do verdadeiro Deus. Pelo contrário, elas, além de corromper o coração desses homens, certamente elas levariam esses filhos a um caminho que não era o caminho de Deus, trazendo assim a influência maligna para essa mistura perigosa. Isso trazendo para a nossa aplicação pessoal, porque nós podemos notar como esse tema é atual, como isso ainda ocorre hoje em dia. Quando a igreja, quando um cristão, quando a igreja resolve se unir com o mundo, essa estratégia de eu vou casar com um não cristão e vou ganhar ele para Cristo, isso é um engano. Essa estratégia é um engano, é uma cilada de Satanás, porque é mais fácil você ver ocorrendo o contrário. O cristão indo para o mundo em vez daquele cristão trazer a pessoa que não é cristão para dentro da igreja para servir a Cristo verdadeiramente. Então a gente vê o mesmo erro que ocorreu na descendência de Sete ao se unir com os cainitas. Assim eles se corromperam, eles tiveram seu coração corrompido e deixaram de servir o verdadeiro Deus. Aquela distinção que havia entre as duas linhagens, quando eles se uniram, ela se acabou nessa mistura, o mal, a influência do mal acabou prevalecendo. Então, nós devemos tirar isso para a nossa aplicação pessoal, que a união da igreja com o mundo é um engano, nunca dá certo. Normalmente, a igreja perde, porque a pessoa se deixa influenciar pelo mal, porque o caminho largo está à sua frente, normalmente essa pessoa se deixa levar por esse caminho largo. Então, fiquemos atentas
para não nos misturarmos com o mundo, para que nossos filhos não tenham a influência do mundo, nossos filhos não cresçam fora dos caminhos do Senhor. É um alerta para nós. E em Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre a descendência da serpente. Essa inimizade agora ela acabou, as linhagens elas se misturam. Até então elas eram distintas, mas agora elas se misturam e essa inimizade ela se transforma em amizade. O subtópico 2 vai dizer um sinal da vinda de Cristo. Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai dizer o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o autor da revista, ele vai nos levar quando Jesus falou do dia de Noé relacionando com os dias que antecedem a sua vinda, que está lá em Mateus 24, do 37 ao 39. Então Jesus, ele se refere a esse período e ele estabelece um mundo antediluviano, antes do dilúvio, como um paradigma de um mundo que esqueceu de Deus, que abandonou a Deus e que seria pego de surpresa pelo seu juízo, assim como esse povo foi pego de surpresa pelo dilúvio. A terra ela já não era mais aquele paraíso perfeito que Deus havia criado. E é assustador a gente notar a rapidez com que o homem se esqueceu de Deus, porque eles viviam apenas para o seu prazer, apenas para se satisfazer, para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos. Eles estavam completamente desapercebidos, eles estavam indiferentes para as coisas de Deus, eles estavam indiferentes para a pregação de Noé. E se a gente for notar, essa é a figura de como vai estar o mundo quando Jesus voltar. E Moisés ele vai registrar aqui o parecer de Deus a respeito da humanidade, quando ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Então Deus dá um parecer daquela situação da humanidade, de como se encontra aquela situação da humanidade, porque antes somente a linhagem de Caim detinha a corrupção, a maldade, a violência, a poligamia, mas agora com essa mistura, a linhagem de Sete também se corrompeu. Não existia mais uma linhagem que servia a Deus, que pregava, que buscava a Deus, não. Com essa junção, com essa mistura, a linhagem de Sete também havia se corrompido e a maldade das pessoas ecoou, cresceu muito, a violência cresceu muito. Veja o que Moisés diz, que todos os desígnios do seu coração, ou seja, todas as suas intenções, todos os seus propósitos, todos os seus desejos, todos os seus pensamentos, eles eram maus. E aqui diz que era continuamente mal. Ou seja, era o tempo todo, era sempre, eles só pensavam em fazer o mal, eles só pensavam em fazer violência, em praticar maldades, em satisfazer os seus desejos. Eles sempre estavam olhando para si, pensando em praticar as suas violências. Eles não se arrependiam das maldades, dos pecados que cometiam. Eles não davam ouvidos para a pregação de Noé. E por isso Deus decidiu, Deus resolveu acabar com o mundo. O subtópico 3 vai dizer um tempo final. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então essa decisão de Deus, ela foi movida pela mistura das linhagens. E a reação de Deus foi reduzir a ação do seu Espírito em 120 anos. E aqui o Espírito Santo ele é mencionado como aquele que age no coração dos homens. E como é essa ação do Espírito de Deus no coração dos homens? Através da pregação. Por exemplo, Enos que invocou o nome do Senhor, que fez primeiro culto ao Senhor, que invocou o nome do Senhor, ele era um pregador. Enoque era profeta. Judas vai falar que ele falou a respeito da vinda do Senhor Jesus, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E há uma grande probabilidade de que a descendência de Sete, na descendência de Sete, houvesse muitos outros pregadores que foram passando o conhecimento do verdadeiro Deus para as próximas gerações, através da tradição oral, passando verbalmente para a próxima descendência, para a próxima geração, que era assim, e assim foi sendo preservado essa fé, foi sendo preservado a crença no verdadeiro Deus. E Deus agia na humanidade através da linha de Sete,
da linhagem de Sete. E quando ele diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem, esse verbo, o verbo agirá também pode ser traduzido do hebraico como contender, como contenderá, o meu espírito não contenderá. E como o espírito contendia? Através das pregações, quando ele convidava a humanidade ao arrependimento, mas isso ia acabar, isso que ele está dizendo. E os seus dias serão 120 anos. Essa interpretação, a grande maioria dos comentaristas da Bíblia, eles concordam que esses 120 anos, Deus que concede às pessoas nos dias de Noé 120 anos para eles mudarem os seus caminhos pecaminosos. Ele está dando, eu vou voltar para vocês 120 anos para vocês mudarem esses atos violentos, para vocês se arrependerem, para vocês voltarem para mim. Então, Deus deu esse período para eles se arrependerem, porque o nosso Deus, ele é paciente conosco também. Assim como ele foi paciente com esse povo, ele continua sendo paciente conosco, ele continua nos dando tempo para que nós abandonemos os nossos pecados, os nossos erros, e nós comecemos a viver de acordo com a sua vontade, conforme ele nos diz que devemos viver em santidade, conforme ele descreve na sua palavra. Embora os 120 anos pareça muito tempo, pode parecer muito tempo, mas nós, a gente vê que os dias eles se passaram rápido. Esses 120 anos Noé construiu a arca, nesses 120 anos ele pregou com esse povo que não se arrependeu e passou rápido, e o dilúvio chegou e levou todo aquele povo que não se arrependeu. E o tempo da humanidade continua se esgotando. Então busquemos sempre ter o perdão dos nossos pecados, busquemos viver em santidade, porque nós não podemos prever quando o nosso Senhor vai voltar. E quando ele voltar, não tem negociação para tempo adicional. Chegou a hora, ele vai voltar e vai levar os seus, e quem não estiver preparado vai ficar. Então, vamos buscar sempre andar em santidade com o Senhor. E Deus, ele coloca aqui o prazo de 120 anos. E a gente tem que entender que esse prazo de 120 anos é como se fosse uma última chance. Ela, na verdade, não é uma redução do tempo de vida das pessoas no tempo de Noé. Não é isso. Não é que as pessoas dali daquele tempo agora passariam a viver apenas 120 anos, não. E podemos provar isso porque quando a gente lê o capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 10, que vai falar da genealogia das pessoas depois do dilúvio, a gente vai ver que as pessoas viveram 300 anos, 400, outros viveram 500 anos. Então, a gente nota logo que esses 120 anos não se trata da redução da idade das pessoas pós-dilúvio, não. É apenas, ou seja, 120 anos é o tempo entre a constatação que Deus fez a partir daquela mistura das duas linhagens, e o prazo que Deus deu para a humanidade antes do seu juízo, para a humanidade se arrepender antes de vir o seu juízo. O tópico 2 tem por tema Noé. Noé, que em todo o mundo era o único homem que adorava a Deus. Ele e sua família eram os únicos que adoravam a Deus. E este homem, ele foi salvo por conta da sua obediência e da sua fidelidade. Ele foi salvo e ele e toda a sua família foi salvo por conta da sua obediência e da sua fidelidade a Deus. E te vê que todas as pessoas do mundo, elas foram destruídas no dilúvio, e essa parte ela nos mostra o quanto Deus abomina o pecado, o quanto Deus odeia o pecado e julga aqueles que se deleitam nele. Sim, o juízo de Deus é real, nós devemos estar atentos. O subtópico 1 vai dizer alvo da graça, Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então a gente vê que o pecado do povo enfureceu a Deus. E até os dias de hoje, os nossos pecados, eles ferem o coração de Deus tanto quanto feriram no dia de Noé. Mas a gente vê que Noé, ele agradou a Deus, embora ele estivesse longe da perfeição. Aqui a gente não está dizendo que ele era perfeito, não. Mas nós também podemos seguir o mesmo exemplo de Noé e achar graça diante do Senhor, mesmo diante de todo o pecado que nos cerca. Sim, nós podemos ser luz em meio às trevas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nesta terra. E nós temos que agir como tal, porque um estrangeiro, quando ele está em outra terra, ele não esquece de onde ele é, ele não esquece dos costumes da sua terra. E nós temos que seguir do mesmo modo, estrangeiros em um mundo, aqui neste mundo como estrangeiro, mas não podemos esquecer de onde nós viemos, que nós somos cidadãos do céu e nós temos que seguir os regimentos da nossa terra, regimentos esses que estão na palavra de Deus.
Nós devemos seguir, devemos ser luz em meio às trevas e não devemos nos contaminar. Devemos seguir o exemplo de Noé, que achou graça diante de Deus porque não se contaminou com as coisas do mundo. E Noé, ele não era como os outros. Qual era a causa? Não era nada com Noé. O texto aqui, ele é claro quando diz, ele achou graça, ou seja, ele achou favor, ele achou benevolência diante do Senhor. Deus, ele havia elegido Noé soberanamente e ele havia preservado Noé em meio a toda aquela geração corrompida, aquela geração pecaminosa, e Deus lhe concedeu fé nas promessas de Deus, e atuava nele pelo Espírito Santo, fazendo dele um pregador de justiça. E Deus decidiu poupar Noé, decidiu poupar sua família e a partir dali começar de novo, a partir daquela família. E para nossa aplicação pessoal, nós podemos tirar que nós não devemos provocar a indignação do nosso Deus através de uma vida licenciosa, através de uma vida pecaminosa, através de uma vida incorreta diante do nosso Senhor, de uma vida em pecado, de uma vida que usa a graça como desculpa, porque nós vemos muito isso, pessoas usando a graça como desculpa para os seus pecados, para uma vida de indiferença, de uma vida de impiedade, de incredulidade. Mas nós devemos sim viver uma vida santificada, devemos ser a diferença no mundo, devemos ser o sal da terra, devemos ser a luz do mundo, devemos viver sim uma vida de santidade com Deus, que Deus vai nos preservar no meio de uma civilização corrompida, assim como nós vivemos hoje. O mundo está corrompido pelo pecado, mas Deus, ele nos preserva. Mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus como servos, como santos, como servos de Deus. O subtópico 12 vai dizer justo e íntegro. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui afirmar que Noé era justo e íntegro não significa que ele era perfeito, não significa que ele não tinha pecado. Pelo contrário, lá em Gênesis 9, 20 vai citar um dos pecados de Noé. Mas não, pelo contrário, isso quer dizer que ele amava a Deus de coração, que ele obedecia a Deus, e durante toda a sua vida, Noé, ele andou passo a passo em fé, como um exemplo vivo ali para a sua geração, como um exemplo vivo para todos que estavam próximo dele, para a sua família. E semelhantemente a Noé, nós também vivemos num mundo que o maligno impera, um mundo corrompido. Do mesmo modo, nós vivemos neste mundo. E a pergunta é, nós estamos influenciando as outras pessoas, as pessoas que estão próximas a nós, ou nós estamos sendo influenciados? Nós estamos sendo exemplo, assim como Noé foi exemplo para toda a sua família? Nós estamos vivendo de acordo com o que a palavra de Deus diz, de modo que as pessoas olhem para nós e digam, não, eu quero ser cristão porque eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Então nós devemos pensar nisso, nós devemos ser como Noé, que era exemplo no meio da sua geração. O subtópico 3 vai dizer, andou com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Moisés diz que Noé andava com Deus, e essa mesma expressão Moisés vai usar para Enoque. Enoque, sim, um antepassado de Noé, quando ele diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Tal era o seu apreço, tal era o seu amor por Enoque. E a mesma expressão nós vemos sendo usada aqui para se referir a Noé, dizendo que ele andou com Deus, que ele andava com Deus. Isso quer dizer que ele tinha uma comunhão contínua com Deus, mesmo no meio de uma geração que não queria saber de Deus. E Noé, ele pregava para todo o povo da sua época, para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. E a gente nota que depois de Moisés introduzir a figura de Noé nessa história, já dando até uma justificativa do porquê que ele seria salvo do dilúvio, né? Porque o contraste era muito grande, a diferença era muito grande, o contraste era muito claro de quem era Noé e de como era o povo daquela época, aquela geração. Então era como se fossem luz e trevas. Noé, ele era diferenciado, ele buscava sempre andar com Deus. O tópico 3 diz ensinamentos, o subtópico 1 diz as advertências de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 7 diz, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui Deus decide
fazer desaparecer da terra o homem que ele criou. E no final nós vemos a causa disso, quando ele diz: me arrependo de os haver feito. Ou seja, ele estava triste, ele estava indignado com a sua criação por conta do caminho que o homem tinha tomado, por causa do pecado do homem. O subtópico 2 vai dizer: santo em um mundo ímpio. Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então Moisés, depois que ele apresenta Noé, ele reforça o estado crítico que a humanidade se encontrava, o estado espiritual, o estado moral que a humanidade se encontrava naquele momento. E a linhagem de Sete, que era a linhagem dos filhos de Deus, depois que ela se misturou com a linhagem de Caim, ela se corrompeu completamente e se encheu de violência, toda a terra ficou corrompida. E Moisés, ele reforça aqui esse diagnóstico que Deus faz da raça humana quando ele diz: a terra estava corrompida e cheia de violência. Esse é o diagnóstico que Deus faz quando olha para a humanidade. E corromper é um verbo que é usado muito frequentemente no Antigo Testamento, que vai indicar, que vai se referir à corrupção espiritual e à corrupção moral, que geralmente resulta em idolatria, em imoralidade e outras práticas semelhantes. E essa expressão violência quer dizer que significa que eles eram violentos uns com os outros, ou seja, eles seguiram o caminho de Caim, segundo que eles seguiram o caminho de Lameque. E é isso que acontece quando as pessoas ignoram a Deus, elas se tornam violentas, a sociedade se torna violenta, as pessoas elas não têm mais razão para amar o próximo, elas desconhecem a lei do perdão, elas querem vingança e elas buscam os seus direitos, e aí a porta está aberta para a violência, a porta está aberta para a agressão e para o assassinato, seguindo aí o caminho de Caim e de Lameque. Mas onde impera o conhecimento de Deus, a paz e a tranquilidade. Só que havia se corrompido a santa semente da linhagem de Sete, havia se misturado com a linhagem de Caim, havia se corrompido. Portanto, Deus ele vai destruir toda a terra. A partir daí ele decide destruir toda a terra. Então aqui nós aprendemos que nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos ser imitadores de Deus, não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos luz em meio às trevas, e as luzes elas não se misturam com as trevas. Vamos aprender com isso, vamos aprender com o exemplo da linhagem de Sete, com a linhagem de Caim, que se uniu a luz com as trevas, e dessa mistura tornou-se tudo trevas. Vamos nos manter separados das trevas, vamos nos manter diferentes, não vamos imitar o mundo, não vamos imitar as coisas que o mundo tem, que o mundo oferece, não vamos trazer para dentro das nossas igrejas, pelo contrário, sigamos com o que diz a palavra de Deus, sigamos seguindo as doutrinas que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus nos deixou. Essas sim, elas vão nos levar até o céu. O subtópico 3 vai dizer qual é o nosso legado. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então Noé obedeceu às ordens de Deus. Isso quer dizer que ele instruiu a sua família também para isso. Quer dizer que ele passou tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele contou para eles a respeito da destruição de toda a terra. Ele contou para eles a respeito da construção de uma arca que Deus havia mandado ele fazer. Com certeza ele passou isso para a sua família, ele compartilhou a sua fé com os seus, ele foi um exemplo, ele passou o bastão da sua fé adiante quando ele compartilhou, quando ele instruiu a sua família a respeito das ordens de Deus. E a construção da arca, ela durou 120 anos, ou seja, enquanto Noé construía a arca, Noé também pregava para aquele povo, pregava o arrependimento. Olha que exemplo que Noé deixou para sua família. Ele não apenas instruiu o que a sua família deveria fazer, ele não apenas falou o que a sua família deveria fazer, mas ele deu o exemplo. Ele saiu, ele construiu a arca, ele pregou para aquele povo o arrependimento. Maior exemplo que esse não tem. Nós não devemos apenas falar para a nossa família, não devemos falar apenas para os nossos filhos a respeito do nosso Deus, mas nós devemos viver de acordo com a sua palavra, porque o exemplo é a melhor coisa que podemos fazer, muito mais do que palavras, muito melhor do que falar para os nossos filhos, é viver a palavra de Deus, porque ele vai ver Deus na nossa vida. E foi esse legado que Noé deixou para a sua família. E nós devemos buscar deixar um legado sim para as nossas famílias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai falar um pouco mais a respeito disso, que diz: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas.
Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Então, nós vimos que Noé ele obedeceu pela fé. Noé obedeceu pela fé. Lembrando que a fé é a certeza das coisas que se esperam, coisas que ainda não aconteceram, coisas que nós aguardamos que são certas como se fosse uma realidade. Noé ele ouviu o aviso de Deus sobre essas coisas que ainda não tinham acontecido, lembrando que a probabilidade de ocorrer um dilúvio naquele tempo era zero probabilidade. Ou seja, por isso que a fé dele era grande, porque não tinha nenhuma chance, não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma probabilidade de um dilúvio acontecer naquele lugar. Mas mesmo assim, pela fé, contra todas as evidências, pela fé ele creu e ele obedeceu a Deus. E ele fez isso porque ele era temente a Deus, porque ele acreditava no Deus verdadeiro, ele cria no Deus verdadeiro. E a sua família presenciou a fé de Noé. Através dele, a sua família presenciou, a sua família, através da fé de Noé, a sua família vivenciou esta fé também, viveu essa fé. E ele deixou esse legado para a sua família, ensinando o caminho do verdadeiro Deus, aquele caminho que a linhagem de Sete havia abandonado, que a linhagem de Sete havia esquecido, que a linhagem de Sete havia desprezado. Noé agora passa adiante, passa para a sua família, passa esse legado adiante, na crença, ensinando o caminho do verdadeiro Deus para a sua família. Então que nós também, que nós possamos aprender com Noé, que nós possamos deixar esse legado de fé no único Deus verdadeiro para a nossa família, que nós possamos ser, assim como Noé foi um exemplo de fé para a sua família, que nós também busquemos ser um exemplo de fé para a nossa família, que busquemos viver de forma que todos que olhem para nós e digam: esse sim serve o verdadeiro Deus, eu quero servir este Deus, porque ele é diferente, ele vive o que ele prega, ele vive o que ele fala. Então que nós possamos ser esse exemplo e possamos deixar esse legado para as nossas gerações. E assim terminamos, ficamos por aqui em mais uma lição. Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam de, quando forem lecionar suas aulas, pedirem ajuda do doce Espírito Santo, que ele sempre está pronto para nos ajudar. Se puderem compartilhar, se puderem curtir, seguir o canal, isso ajuda muito. E compartilhe com outras pessoas que vocês acham que precisam deste ensino da palavra de Deus. E é só isso, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!